Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Prévia do PIB tem alta de 0,6% em fevereiro, aponta Banco Central. Número de casos de ansiedade entre jovens dispara no Brasil nos últimos anos. E grandes shows internacionais transformam o Rio em vitrine mundial e impulsionam turismo, empregos e economia no estado. Isso e mais você confere agora no CNT Notícias RJ. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas, pediu ao Supremo Tribunal Federal para assumir o governo do estado do Rio. O pedido foi apresentado na última quinta-feira e será analisado pelo ministro Luiz Fux. Atualmente, o comando do Executivo Fluminense está com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Ricardo Couto, após a renúncia do ex-governador Cláudio Castro e a situação de dupla vacância no estado. E agora, mudando de assunto, depois de entrar para a história com shows internacionais em Copacabana, o Rio de Janeiro já se prepara para receber outro espetáculo. A montagem da estrutura para o show gratuito da cantora Shakira já começou em Copacabana. E mais uma vez, o Rio de Janeiro se mostra como vitrine global para o turismo, a economia e a geração de empregos. A apresentação de Shakira acontece no dia 2 de maio na capital. Equipes de trabalhadores já ocupam a areia de Copacabana para erguer o palco que vai receber o próximo grande evento internacional do Rio de Janeiro. A cantora Shakira vai se apresentar na capital. A apresentação vai ser gratuita e acontecerá poucos meses depois do show histórico da cantora Lady Gaga, que entrou para o Guinness Book ao reunir milhões de pessoas. A sequência de mega-eventos reforça o Rio como um dos principais palcos de entretenimento do mundo, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros e movimentando setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio. E os moradores da capital já contam os dias para o próximo show internacional. Eu pretendo vir, amo Shakira Loba, é ótimo. Acho que vou estar de plantão, mas aí não sei, né? A gente vai ver daqui pra lá. Uma troca, qualquer troca. Gente, trabalha comigo, faz troca comigo, pelo amor de Deus. Sou apaixonada na Shakira, show perfeito. Tô assim, contando os dias pra vir no show dela. Além do impacto cultural, segundo especialistas, apresentações como essa trazem um retorno econômico importante. Além disso, fortalecem a imagem do estado como destino estratégico para grandes eventos internacionais. Com a expectativa de mais uma praia lotada, o Rio aposta no calendário de shows gratuitos para ampliar o turismo, gerar renda e manter a capital em evidência no cenário mundial. A seguir, setores de serviços e indústria puxam o crescimento da economia brasileira em fevereiro. O índice de atividade econômica cresceu 0,6% em fevereiro, na comparação com janeiro. Essa foi a quinta alta mensal seguida do indicador. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Mas, apesar da sequência de resultados positivos, a expectativa é de que o crescimento da economia brasileira siga em ritmo moderado neste ano. A atividade econômica brasileira manteve o ritmo de expansão em fevereiro. Pelo quinto mês consecutivo, a prévia do Produto Interno Bruto, calculada pelo Banco Central, registrou alta. Em fevereiro, o avanço foi de 0,6%, de acordo com o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, considerado um termômetro do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador também apresenta crescimento, reforçando o cenário de retomada gradual. O desempenho é puxado principalmente pelos setores de serviços e indústria, que continuam sustentando o nível de atividade. A indústria guiou o avanço do indicador do Banco Central.
O setor cresceu 1,18% em fevereiro, na comparação com janeiro. Os serviços registraram alto de 0,29% e a agropecuária de 0,23%. Apesar da sequência de resultados positivos, a expectativa é que o crescimento da economia brasileira siga em ritmo moderado neste ano. A projeção do mercado é de uma alta próxima de 1,8% no Produto Interno Bruto. Mesmo diante de um cenário de juros ainda elevados, o consumo das famílias e o mercado de trabalho mais aquecido também ajudam a manter o crescimento. No acumulado do ano, a economia já mostra expansão. Por outro lado, especialistas alertam que o crédito mais restrito e as incertezas no cenário internacional podem limitar um crescimento mais acelerado ao longo de 2026. A seguir, pesquisas apontam que o uso excessivo de redes sociais é fator de risco para a saúde mental de jovens e crianças. Você já percebeu como está cada vez mais difícil se desconectar do celular, das notificações e da pressão das redes sociais? Entre os jovens, esse excesso de conexão tem acendido um alerta para a saúde mental. O número de casos de ansiedade entre crianças e adolescentes tem crescido nos últimos anos no Brasil. Segundo especialistas, o uso excessivo de telas, a comparação constante nas redes sociais e a sobrecarga de informações estão entre os principais fatores de risco. A ansiedade entre os jovens nunca foi tão alta no Brasil. Dados recentes mostram um crescimento expressivo nos atendimentos psicológicos e psiquiátricos nos últimos anos no país. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2014 e 2024, atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no SUS, o Sistema Único de Saúde, aumentaram cerca de 2.500% para crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos, saltando de 1.850 casos para mais de 24 mil. Já entre os jovens de 15 a 19 anos, o índice é ainda mais expressivo, alcançando 3.300%, com um salto de 1.534 para 53.500 no mesmo período, evidenciando uma crise de saúde mental. Para profissionais da área, esse crescimento é um reflexo de uma série de fatores, incluindo o impacto da pandemia de Covid-19, o uso excessivo de telas e a exposição a redes sociais. Hoje você tem um processo que você precisa de validação, você precisa de aprovação, você precisa de ser visto por todos os meios, os sociais, das redes sociais, de todos os lados. E o excesso de estímulo também faz com que isso aconteça, junto com a comparação. Este psicoterapeuta e autor de um livro sobre o tema explica que a ansiedade é uma sensação natural do ser humano, mas quando deixa de ser pontual e passa a atrapalhar a rotina, acende um sinal de alerta. Por isso é importante saber diferenciar a ansiedade comum de um transtorno. Segundo especialistas, entre os principais sintomas da ansiedade patológica estão preocupação constante, dificuldade de concentração e a sensação de perigo iminente. Ela se torna um problema, uma patologia, quando o que você sente não é compatível com o estímulo. Então, naquele momento, às vezes você está fazendo algo normal que não precisaria gerar ansiedade e gerar cortisol, adrenalina para que você se mexa e aquilo começa a se tornar disfuncional. Diferentemente de gerações passadas, que muitas vezes era associada a situações específicas, a ansiedade atual é difusa e está presente o tempo todo. Ela deixa de ser um episódio isolado e passa a fazer parte da rotina de quem cresceu em um mundo digital. Hoje, a sensação de que todos estão vivendo vidas incríveis é amplificada pelo algoritmo na internet, que mostra apenas um recorte de destaque da vida alheia. Cuidar com o conteúdo que é consumido. Então, consumir sim conteúdos de lazer, conteúdos culturais,
mas que não gerem um efeito tão grande de comparação. Viver o tempo todo conectado parece normal, mas esse excesso de informação e de comparação pode estar diretamente ligado ao aumento da ansiedade entre os jovens. O desafio agora é aprender a lidar com esse ambiente virtual sem deixar que ele ultrapasse o limite da saúde mental. O problema é que muitos jovens só procuram ajuda quando os sintomas já estão avançados, o que pode impactar nos estudos, trabalho e relações pessoais. Mesmo com mais espaço para falar sobre saúde mental, ainda existe uma pressão para não demonstrar fragilidade. As principais queixas, e às vezes já vem com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, muitos casos com transtorno depressivo, né, a depressão, e inclusive pode se tornar e chamar o outro transtorno que a gente chama de comorbidade. A pessoa tem um problema e por conta daquele problema desenvolve outro, né? Apesar do cenário preocupante, com acompanhamento e mudanças na rotina, é possível controlar a ansiedade e ter mais qualidade de vida. É extremamente importante para o nosso cérebro ter uma organização das coisas que você vai fazer, desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar. Isso é muito importante. Manter uma boa higiene do sono também. Nesse momento do sono, da higiene do sono, você não só reduzir os estímulos de tela, né, mas não ficar fazendo muitas atividades que gerem ali um excesso de preocupação, um excesso de empolgação. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te vejo aqui na próxima edição. Até lá!